Afinal, quando Jesus diz na última ceia que a última ceia deve ser repetida, fazendo isto em memória dele, do próprio Senhor, isso significa dizer que deve-se fazer um teatro, uma mera lembrança, porque o texto fala memória, ou realmente está acontecendo a transubstanciação? O pão e o vinho estão sendo eucaristizados, ou seja, se tornam a presença real de Jesus em corpo e sangue, alma e divindade. Primeiramente, devo sinalizar que nós temos outros vídeos mostrando de uma forma detalhada, inclusive com fundamentação bíblica e recorrendo aos textos originais das Sagradas Escrituras, que comprovam que sim, Jesus estava dizendo que o pão e o vinho seriam transformados em corpo e sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, num processo que chamamos doutrinariamente de transubstanciação. Permanecem as aparências de pão e de vinho, mas realmente, essencialmente, substancialmente, se tratam do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Não é uma simples lembrança, o que pode parecer quando Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, que está lá em Lucas 22, no verso 19. Para termos a certeza que esta passagem não colide com a doutrina da transubstanciação, que, como já falei, mostra que o corpo e sangue de Jesus Cristo estão presentes realmente no pão e vinho eucaristizados, nós precisamos recorrer ao texto original. Na verdade, aqui, quando a última ceia é registrada, no caso aqui eu vou ler Lucas 22, mas também temos em Mateus e em Marcos, quando a última ceia realizada pelo Senhor Jesus antes dele ir para a cruz é realizada, Jesus diz o seguinte, está lá em Lucas 22, 19, tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lo, dizendo, Jesus diz o seguinte, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E prossegue, do mesmo modo tomou também um cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Aqui, de uma forma bem clara, Jesus está usando o verbo ser, que no texto original não dá oportunidade de interpretação para algo que seja figurado. Ele está dizendo isto representa, isto simboliza, isto aqui é um teatrinho, um ritual vazio. Não. Peço novamente que vocês deem uma olhada nos vídeos produzidos por nós sobre o assunto. Mas, especificamente no vídeo de hoje, vamos tratar da palavra memória. Jesus não está dizendo com isso para a gente lembrar simplesmente de algo que aconteceu no passado e repetir um ritual vazio. Não, ele não está fazendo isso. No idioma original, temos duas formas de memória. A memória mnemone e a memória anamnese. Neste texto, em Lucas 22, Jesus usa o termo anamnese. E isso apenas confirma a transubstanciação. Se Jesus tivesse utilizado o termo mnemone, que também pode ser traduzido por memória, aí sim poderíamos afastar a possibilidade da transubstanciação, porque mnemone significa a lembrança de eventos passados, a simples lembrança desses eventos. E ponto final. Mas Jesus utilizou a expressão anamnese, que também significa memória, mas que se trata de uma memória no sentido
místico, no sentido transcendental. É a recordação de um evento que já aconteceu, mas que se torna presente naquele momento em que a memória é realçada. Ou seja, a simples lembrança de eventos passados, memória ou mnemone no texto original, não é utilizada aqui. Este termo não é utilizado aqui. E sim o termo anamnese, que também significa memória, mas é a recordação de eventos que já aconteceram, mas que se tornam presentes no momento em que estão sendo recordados. Se trata de uma lembrança de algo que aconteceu, mas que de forma transcendental, mística, se torna presente naquele momento. É o que falamos na liturgia eucarística em toda a missa de mistério da fé. Não se trata, portanto, recorrendo ao texto original, de uma simples memória, de uma simples lembrança, de uma memória mnemone, mas de uma memória anamnese. Foi este o termo utilizado no texto original. A recordação de algo que já aconteceu, mas que se torna presente no momento desta recordação. É uma recordação revestida de algo transcendental, um verdadeiro milagre. Por isso, tantos sacerdotes e tantos estudiosos dizem que a Santa Missa é o céu na terra, fazendo uso das palavras do ex-protestante que se converteu ao catolicismo quando assistiu uma Santa Missa, dizendo: a Eucaristia é o céu na terra, porque verdadeiramente Jesus está presente na Sagrada Eucaristia. Porque a memória aqui que Jesus está se referindo é uma memória mística, algo transcendental, miraculoso acontece neste momento. E para confirmar isto, eu apenas vou recorrer a mais uma passagem. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Também aqui Paulo usa o termo anamnese, como nos evangelhos, e não mnemone. Não se trata de uma simples lembrança. É como se nós fôssemos transportados para o momento da crucificação. Na Santa Missa, repete-se a última ceia para que todos possam comungar realmente do corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas não se repete o sacrifício de Jesus na cruz, porque este é único e se perpetua no tempo e no espaço. Mistério da fé. Como eu já disse, é como se fôssemos transportados para o momento da cruz. Assim, todas as vezes que comeis esse pão, bebeis esse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Se parássemos aqui, no texto em português, podemos ter a interpretação de uma simples recordação, mas no texto original, como já falei, é mencionado o termo anamnese, uma recordação de um fato passado que se torna presente de forma miraculosa. Contudo, no português, nos versículos seguintes, nós podemos interpretar, sim, que há algo especial, algo acima da simples recordação. Não precisamos recorrermos ao texto original. Percebam, no verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come ou bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. O que significam esses versículos? Que a memória que aqui Paulo está dizendo,
ou Lucas está dizendo, parafraseando o próprio Senhor Jesus em Lucas 22, não é uma simples recordação, não é a memória mnemônica no idioma original, mas exatamente a memória anamnese que está nesse texto, que está no texto original e nos evangelhos, que tratam da última ceia. Recorda-se o passado, mas ele se faz presente realmente no momento da Eucaristia. Tanto que, se não distinguirmos que aquele pão e aquele vinho são realmente o corpo e sangue de Jesus, podemos estar comendo e bebendo a nossa própria condenação. E este exame de consciência falho, esta falta de compreensão, inclusive, da Eucaristia, da presença real de Jesus no corpo e sangue transubstanciados, esta falta de noção, esta comunhão indigna, este despreparo é a razão porque entre há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Essa morte aqui é a morte espiritual e que está de uma forma bem clara descrita no verso 30. Evidentemente, verificamos aqui que o próprio texto em português confirma que não é uma simples recordação, não é um teatrinho vazio, é uma recordação de algo do passado, que aconteceu no passado e que se faz presente de uma forma milagrosa no momento da Eucaristia. Peço novamente que vocês assistam os vídeos sobre este assunto, links na descrição. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.